Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Nós Te louvamos, Pai, pelo Teu amor por nossas vidas. Te louvamos por essa noite, Pai. Te louvamos porque o Senhor é um Deus de perto e não de longe. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui nessa noite. Obrigado pelo privilégio que nós temos de entrar em Tua presença, engrandecer o santo nome do Senhor. Nós temos essa honra, esse privilégio de chamá-lo de Pai, de Papai. O Senhor é o Criador, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Está sentado no mais alto e sublime trono, e mesmo sendo tão grande, o Senhor nos concede a honra, o privilégio de nos achegarmos a Ti e chamá-lo de Pai, Deus. Obrigado por Tua presença. Sem Ti nós não somos nada, Pai. Sem Ti não somos nada. Que o Senhor continue se manifestando poderosamente nessa noite, Pai. Em nós, através de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Que alegria estar aqui essa noite, trazendo essa palavra, ministrando a igreja do Senhor. Nesse ano nós temos passado por alguns pilares, como igreja local, né? E estudado alguns temas muito importantes, né? Que tem nos fundamentado. Ô Breno, você consegue me dar um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por favor? Temos passado por muitos temas extremamente importantes e hoje nós vamos passar por um tema assim excepcional, maravilhoso, que eu sou extremamente tocado por esse tema, a igreja local. Nós vamos aprender mais sobre a igreja de Cristo, a igreja local. E eu queria começar te perguntando uma coisa. Você já se pegou pensando, ou você já imaginou o que Deus fazia antes de criar cada um de nós? O que você acha que Deus fazia na eternidade, antes de criar tudo que o seu olho vê, tudo que os seus olhos veem, tudo que os meus olhos veem? Deus é eterno, né? Concordamos, né? Deus sempre existiu, sempre existirá. Deus sempre foi, Deus sempre será, Deus sempre esteve, Deus sempre estará. Então Ele existia antes de eu e você virarmos o que somos. Ele estava aqui antes. E o que Ele fazia na eternidade? O que esse Deus estava fazendo antes dele criar cada um de nós? E só tentar imaginar isso já me deixa assim, de cara, abismado. Porque eu já me deparo com uma primeira realidade sobre o Senhor, a sua eternidade. Deus não está preso no tempo. Deus não passa como eu e você passamos. Ele está fora do tempo. E Ele é eterno. E isso aí já seria grandeza suficiente para eu e você ficarmos assim, por horas, louvando, engrandecendo o nome de Deus, adorando o nome de Deus, exaltando o santo nome dEle, porque Ele é eterno. Ele não teve início nem fim, não terá final. Ele é eterno. Esse Deus que nós louvamos, adoramos, Ele é eterno. Mas além dessa fonte eterna de louvor e adoração, que é essa característica, esse atributo de Deus, se a gente conseguir, se caso eu e você conseguíssemos descobrir o que Deus estava fazendo, então, antes da criação, antes de criar cada um de nós, muito provavelmente isso vai estar totalmente ligado ao propósito eterno de Deus. Até porque Ele estava fazendo isso pela eternidade, antes de eu e você virmos a existir, antes de tudo que o seu olho vê, antes do céu, da terra, do mar, dos bichos, dos homens. Ele estava fazendo isso. Então, muito provavelmente, isso está totalmente ligado com o propósito eterno de Deus. Você provavelmente é um cristão, você está aqui nessa igreja, buscando ao Senhor, um servo de Deus, uma criatura feita pelo Todo-Poderoso, pelo Criador de todas as coisas. Então, assim, você há de convir, você há de concordar comigo que realmente, profundamente, conhecer esse propósito eterno de Deus é fundamental para mim e para você. Você não realmente gostaria de descobrir qual que é o propósito eterno de Deus? Não gostaria não, Djavan? Você não gostaria?
de descobrir qual que é o propósito eterno de Deus para mim e para você? Sendo um cristão, imitador de Cristo, sem dúvida nenhuma, eu reconheço Ele como meu Senhor e Rei. E isso mudaria totalmente a minha vida. Entender o que esse Senhor e Rei da minha vida tem como propósito eterno. O que esse Deus estava fazendo pela eternidade. Você tem que concordar comigo que isso é indispensável. Aprender sobre isso. Entender qual que é esse propósito eterno. O que esse Deus fazia antes da criação, fazia eternamente. Leia comigo o texto aí. João capítulo 14, verso 10 e 11. Nós vamos descobrir, afinal de contas, o que é que Deus estava fazendo antes de criar todas as coisas. João capítulo 14, verso 10 e 11 diz o seguinte: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Outro texto, um pouquinho antes aí no livro de João mesmo, capítulo 1, verso 1, muito conhecido esse texto, né? João 1, verso 1, no princípio era o Verbo, falando sobre Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus está declarando aí o que Deus fazia eternamente. O que Deus fazia antes de criar a mim e você. Ele habitava mutuamente. Jesus declara, o Pai está em mim e eu estou no Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na eternidade, antes da criação, Deus se habitava mutuamente, Deus se relacionava, Deus tinha comunhão. Nós servimos um Deus trino, que é único em comparação com qualquer outra religião. Nós servimos um Deus que é todo-poderoso, que é criador e que é trino. Pai, Filho e Espírito Santo se relacionando mutuamente, se habitando mutuamente, habitando em si mesmo e, acima de tudo, amando uns aos outros, amando um ao outro. Jesus declara sobre ele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ouça aí o texto bíblico, irmão. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Jesus Cristo fala sobre ele mesmo. Eu sou a vida. Jesus é a própria vida. E quem não ama, permanece em morte. O que Deus estava fazendo então eternamente, irmão? Ele estava amando uns aos outros. O Pai estava amando o Filho amando o Pai, o Espírito amando o Filho, o Espírito amando o Pai, e o Pai amando-se mutuamente, se coabitando, se relacionando, comungando um com o outro, se relacionando. Deus se habitava mutuamente, Deus se relacionava. Nosso Deus é um Deus trino. Deus não é eu, Deus é nós. Ele em si, nós louvamos, adoramos, servimos a um Deus trino. E eu e você, meu irmão, a palavra diz, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você está percebendo aí qual que é o propósito eterno de Deus? Leia comigo, Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 4, diz o seguinte, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, de dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Verso 22, nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Que texto tremendo, irmão. Que texto absurdamente tremendo e sobrenatural. Nele, quantas vezes nesse texto que eu li aqui está utilizando essa palavra, esse termo, nele, Cristo entre vocês, a esperança da glória. Deus quer ter uma casa, irmãos. Deus quer ter uma habitação, e essa habitação somos eu e você. Essa habitação somos eu e você juntos, a igreja, o corpo de Cristo. É nele que Cristo é a esperança da glória. Entre nós, entre o corpo, entre a igreja, o corpo de Cristo. Muito claramente Ele nos para juntos sermos o corpo de Cristo. Sem Cristo eu e você estamos afastados, separados da comunidade de Israel. Olha o que a palavra diz. Da igreja de Cristo, da família de Deus, separados das promessas de Deus, longe desse propósito eterno que estávamos aprendendo aqui agora há pouco. Mas em Cristo, eu e você somos feitos igreja, seu corpo, habitação do Criador de todas as coisas. Os membros que somos nós, insignificantes individualmente, Cristo fez de nós, eu e você, corpo de Cristo. Corpo. Mas não foi qualquer corpo, irmão. Foi o corpo do Criador de todas as coisas. O corpo de Cristo, de Jesus, esse que você professa como seu Senhor e Rei, seu Mestre. Você é a habitação de Cristo, você é a habitação de Deus, junto com esse irmão que está do seu lado aí. Sozinhos somos insignificantes, sem poder, sem glória alguma, mas juntos nós somos corpo desse Deus que criou todas as coisas. A palavra diz: toda autoridade dada no céu e na terra a esse Cristo que nós somos corpo. E a palavra diz: assim vocês são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nele também vocês estão sendo edificados juntos com outros para serem morada de Deus no Espírito. Aleluia, aleluia. Deus habita no meio da sua igreja, irmão. Nós juntos somos membros de um só corpo. Nós somos a habitação de Deus. Junto nós formamos uma comunidade que pratica um ao outro. Nós praticamos unidade um ao outro. Formamos uma comunidade de amor e cuidado. Nós somos adoradores que praticamos esse amor, esse cuidado um com o outro. É assim que eu e você somos corpo de Cristo. É assim que acessamos o propósito eterno de Deus. É nos relacionando, é nos amando uns aos outros. Deus fazia, continua fazendo, se relacionando.
se habitando entre nós. Esse é o desejo de Deus, irmãos, que nós vivamos amando uns aos outros, uns pelos outros. Você conhece muito bem esse texto. Jesus, quando foi questionado sobre qual que era o maior, o mais importante mandamento, o que ele respondeu? Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E aí ele continua. E o segundo é semelhante. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus, ao resumir toda a lei, ao destacar qual que é o mais importante, qual que é o mais elevado de tudo, ame ao Senhor e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Usufrua desse privilégio, irmão, de conhecer e poder viver esse propósito eterno de Deus, desse Criador, desse Deus sobre todas as coisas, desse Deus soberano. Ame o seu irmão, ame quem está aí ao seu lado, suporte ele, sirva o seu irmão, caminhe com ele, seja família com ele, seja corpo com ele, seja membro com ele. É só assim que você é plenitude do corpo, é só assim que você acessa as promessas de Deus e vive o propósito eterno de Deus. Isso é a igreja local, meus irmãos. Uma família de muitos filhos, amando uns aos outros. O tema que está nos conduzindo como igreja esse ano, que vocês já ouviram várias vezes aqui, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Certo? Eu e você estamos manifestando a mente de Cristo quando amamos um ao outro, quando servimos um ao outro, quando vivemos esse propósito eterno um pelo outro, em unidade, em comunidade, em igreja, em amor. Sabe quando que veio essa palavra no meu coração, irmãos? Essa semana, não sei se você usufruiu desse privilégio aí, mas essa semana teve a reunião de oração, né? Às 6 horas da manhã, todo dia, durante a semana, 6 às 7. E aí, num desses eu estava aqui ministrando louvor, e o irmão Joaquim chegou aqui e pegou para orar com toda a simplicidade, com todo aquele carinho que todo mundo conhece, né? Ô, meu Jesus, cheiroso, perfumado. Maravilhoso. Mas a primeira coisa que ele declarou era um texto que ele sabia de cor. Ele leu, ele pronunciou, né? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Irmãos, aquilo ali valeu para mim a semana inteira. Um pedacinho da palavra, um trecho pequeno da revelação do Senhor para nós. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Eu fui extremamente impactado por esse texto que o senhor Joaquim leu aqui, pronunciou nesse dia. Filhinhos, não amemos de palavra, de fato e de verdade. É isso que o Senhor está nos comissionando a viver, amar uns aos outros de fato, de verdade. Não é da boca para fora, não é externamente, não é de aparência, mas de verdade. E nós falamos agora há pouco, o que Cristo fala sobre Ele mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, amar de verdade só pode ser aonde, irmão? Só pode ser em Cristo, no corpo de Cristo. Não existe amor de verdade fora do corpo de Cristo, fora desse lugar aqui, a igreja local, vivendo o propósito eterno de Deus, vivendo a manifestação do amor de Deus uns pelos outros. Um amor que resulta em ações práticas, porque Cristo é a verdade e Ele fala sobre Ele mesmo. E se eu e você vivemos nele, se nós somos corpo dele, eu e você amamos uns aos outros, de verdade, com ações práticas. É muito maravilhosa a forma que Deus escolheu se revelar em plenitude ao mundo. Ele podia muito bem fazer o que quisesse, né? Deus é soberano, é todo poderoso. Ele podia dar toda a unção dele sobre o Vaguinho, só sobre ele. A gente ia ser extremamente abençoado da mesma forma. Sempre que o Vaguinho sobe aqui, começa a orar aqui, manifestar, é uma bênção. Mas não, Deus escolheu se manifestar mutuamente, em todos os irmãos, em cada um de nós. Deus escolheu derramar uma porção dessa sabedoria, desse amor, dessa graça, dessa glória, dessa unção que vem dele. Cada um de nós, irmãos, nós somos um membro útil, uma ferramenta fundamental no corpo de Cristo. E aí você pode me perguntar assim, eu sou fundamental?
Eu que sento lá no fundão, lá no cantão, eu sou fundamental? É isso mesmo, Israel? De onde que você tirou isso, cara? Leia aí o texto comigo aí. De onde que eu tirei isso? Efésios capítulo 1, verso 15. Efésios capítulo 1, verso 15. Diz o seguinte: por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com nós, sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Leia os 2 últimos versos, irmão. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós, irmãos, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, todos os membros juntos, fundamentalmente juntos e unidos, é esse corpo que o Senhor deu essa autoridade. Olha o que a palavra diz, irmão. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele deu à igreja. Esse poder ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele deu à igreja, ao corpo de Cristo, a mim e a você, habitando mutuamente, amando uns aos outros, nos correlacionando. É esse poder que nós temos autoridade, é esse poder que nós temos acesso. Esse mesmo poder está sobre mim e sobre você, em unidade. Não gaste a sua vida em vão, irmão. Não gaste a sua vida em outro lugar. Não existe outro lugar onde exista plenitude. A palavra diz a plenitude de Cristo, a plenitude de propósito, a plenitude de todas as coisas só existe em Jesus Cristo. Só existe aqui nesse lugar. Na igreja local, não no projeto Adoradores, nesse prédio, não, em mim e em você, corpo de Cristo. Os membros de Cristo, que é o nosso cabeça. Gaste a sua vida, irmão, com o que realmente importa. A palavra nos ensina, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Manifeste o amor de Deus, irmão, servindo uns aos outros. Em Oséias 14:4 diz o seguinte: eu de mim mesmo os amarei. Eu de mim mesmo. Esse é quem Deus é, irmão. É dele mesmo. É dele mesmo. E eu e você somos feitos a essa imagem e semelhança. Você por você mesmo ama uns aos outros. Usufrua dessa natureza que o Senhor derramou sobre você. Usufrua desse propósito eterno. Alguns de vocês já conhecem um pouquinho da minha história, mas eu cresci num lar cristão. Não me lembro de cair na igreja ali, né? Cresci caminhando na igreja dos meus pais, eles estão lá até hoje, na igreja presbiteriana do bairro União. Não sei quem conhece ali o bairro do Minas Shopping, mas eu cresci lá naquela presbiteriana, pequenininha de bairro. E como você pode imaginar, né? Eu cresci lá, passei toda a minha infância, minha adolescência naquela igreja, e fui muito marcado por um mundo de coisas, né? Com os cultos, os encontros, as células, os acampamentos, os relacionamentos que eu fui criando ali naquela igreja. Tudo me marcou muito, mas, sinceramente, irmão, sempre que eu lembro dessa época, o que vem mais forte na minha mente é a unidade do corpo. Sem dúvida nenhuma, é a unidade do corpo. Eu lembro de uma música que a gente cantava lá,
E eu amava muito essa música, eu amo até hoje, né? E ela diz assim: ó, como é bom e agradável vivermos unidos, irmãos, louvando ao Senhor, cantando seu amor de todo o coração. Louvai o nome do Senhor nosso Deus. E aí, o nome do Senhor nosso Deus. E aí, metade da igreja cantava, os homens cantavam. Louvai o nome, aí as mulheres respondiam. Louvai o nome do Senhor. Nossa, era maravilhoso demais, irmão. Viver em comunidade era muito maravilhoso. É maravilhoso. Só de lembrar dessa fase eu até arrepio de alegria. Eu, assim, me encho de ânimo, a minha alma se revigora só de lembrar desses momentos, só de lembrar durante a semana do tempo que eu passei com vocês aqui domingo, do tempo que eu passei com o irmão Joaquim aqui na quarta-feira, 6 horas da manhã, irmão. Eu podia estar deitadinho lá, estava frio demais quando eu levantei, mas isso revigora a minha alma. Eu caminhar com o irmão Joaquim, está aqui ele declarando um textinho, chamando Jesus de cheiroso, perfumado. Isso me marca, isso me molda. Isso cuida de mim, isso me serve, e eu sirvo a Ele. E nós, né, é bênção, né? O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E é por isso mesmo que Ele Deus me fortalecia. Quando eu fraquejava em algum momento, o corpo me firmava. Quando eu me sentia sozinho, o corpo me acolhia. Cristo, Deus, escolheu a igreja como uma das principais ferramentas para manifestar esse amor para conosco. E a gente não pode deixar de usufruir disso. Eu queria finalizar lendo um último texto, que está lá em 1 João, capítulo 3. Vou começar no verso 11, mas eu fiz alguns recortes aqui, que diz o seguinte, verso 11. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Verso 23, e o seu mandamento é esse, que creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Amém. Irmão, eu te convido a se colocar de pé.